E aí pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre for, loop for e for each. Mas não desliga o vídeo não, você pode pensar, isso é uma coisa muito simples e tal, mas lembra do que eu falo sobre os fundamentos. É muito importante a gente saber o fundamento. E talvez, mesmo num simples for each, eu possa passar alguma coisa nova para vocês. Mas antes de qualquer coisa mais nova, bom, deixa eu mostrar para vocês, ou para quem não conhece, o for. Esse é um for. Para que ele serve? Para você iterar, para você fazer coisas repetidas vezes. Em geral a gente usa o for quando a gente sabe a quantidade de vezes que a gente quer fazer determinada coisa. Então a gente tem três partes aqui no for. Tem a parte na qual a gente declara a variável, então eu estou declarando aqui um i, é muito comum a gente usar i, j, k, é uma convenção, mas pode ser qualquer coisa, pode ter inclusive um nome maior aqui. Tem a parte na qual a gente verifica se a condição que a gente quer foi ou não atingida. Então no caso aqui, o for vai ser executado, ou seja, essa linha 3 aqui vai ser executada enquanto o ir for menor que 10. Quando o ir não for menor que 10, ele acaba. E aqui a parte na qual a gente aumenta o contador. Então a cada iteração a gente adiciona, no nosso caso aqui, mais, ele vai adicionar mais um. Mas eu poderia colocar mais 2, mais 10, quantos eu quisesse aqui. Então vamos rodar isso aqui, sem surpresas, de 0 a 9. Estou falando sem surpresa porque você deve ter percebido que eu coloquei i menor que 10. Quando o i é igual a 10, ele não é menor que 10, ele é igual, então ele pula. Então o 10 não vai ser exibido aqui. Se eu quisesse exibir o 10 aqui, ou eu alteraria o 10 para 11, ou eu colocaria um menor igual, e aí sim, o 10 apareceria aqui. Beleza, agora outras coisas que já não são tão comuns e eu quero mostrar para você. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui. Eu criei um j aqui, uma outra variável qualquer, e eu posso colocar aqui, ó. O que eu estou fazendo? Nessa parte aqui da iteração, né, do iterador, eu posso fazer um outro comando. Eu estou fazendo o i subir de 1 em 1, então você viu que foi do 0 ao 10. E agora eu vou fazer o j diminuir de 1 em 1. Vou colocar ele para aparecer aqui, ó, e vamos ver o que acontece. Olha só, ele foi do 11 para o 1. Porque ele começa como 11 e a cada vez que ele passa aqui, ele vai diminuindo. Isso aqui pode ser muito interessante para aqueles algoritmos que a gente faz de dois ponteiros. A gente põe um ponteiro começando no início, um ponteiro começando no final, e aí eles vão correndo até eles se encontrarem. Quando eles se encontrarem, aí você faz, ou você para, ou você faz determinada coisa. Por quê? Porque aí você ganha metade do tempo. O que levaria um X tempo para você ir do ponto 1 até o último, você diminui pela metade, porque aí enquanto um tá indo para frente, o outro tá indo para trás, e quando você sabe que quando eles se encontram, você chegou no meio, então você já correu todos os itens ali, de uma ponta a outra. Outra coisa que você talvez não saiba, e eu não vejo muito sentido para usar, mas eu vou colocar aqui só por curiosidade. Se eu fizer isso aqui, ó, eu não preciso declarar aqui, e aí eu posso pôr uma vírgula aqui. Não faça isso, estou colocando isso mais como uma curiosidade. E se eu rodar, ó, ele joga aqui, ó, começou o loop e vai. Então isso aqui eu também posso colocar alguma coisinha que eu falei, não acho interessante, mas lembra que eu falei que talvez tenha alguma coisa que você não soubesse? Tá aqui, mas deixa eu tirar, não uso isso aqui não, que isso aqui é muito esquisito. Coloquei isso aqui, posso até deixar isso daqui. Agora o que eu vou mostrar para vocês é também parte dos fundamentos. O break. O que vai acontecer aqui? Olha só, 0, 1, 2, 3, 4. O 5 não executou e nem executou dali para frente. Por quê? Porque quando o i foi igual a 5, antes de dar o write line, eu dei o break. O break, ele realmente quebra a execução do for. Ele cai fora do for. Ele saiu. Ele falou, ó, já deu aqui para mim e vou embora. Quando ele estava aqui, ele pulou para cá, ó, e seguiria fazendo qualquer outra coisa que tivesse aqui embaixo. Então o break a gente sabe que é uma forma de interromper a execução do for. Outra coisa que eu poderia ter utilizado é o continue. O que ele vai fazer? Repare que ele foi até o final. Mas aqui no meio, ó, ignora o lado direito, porque o lado direito, ó, o lado direito é o J, a gente está falando só do I. Ele fez, quando ele chegou a ser 5, quando o I foi igual a 5, ele deu continue, então ele mandou simplesmente pular.
Ele falou, ó, volta e continua fazendo loop. Não faz mais nada dentro do loop. Então ele não fez aqui o console write line. Ele não escreveu 5. Ele simplesmente pulou para cá e continuou. E aí era 6 e como era 6 estava tudo bem, 7, 8 e foi até o final do loop. É uma outra coisa para você saber. E uma coisa que talvez possa ser interessante também é isso aqui, ó. Cada uma dessas 3 sessões que eu tinha mostrado para vocês, a declaração, a verificação e a iteração, eles não são obrigatórios. Então eu posso fazer isso daqui e fazer alguma coisa aqui. É porque aqui no caso, o I e o J, eles não vão ser alimentados, né? Porque eu não fiz nada, o iterador não está aqui alimentando eles. Mas olha só o que vai acontecer se eu der um F5 aqui. Você não vai ver eu chegar no final, porque isso nunca vai chegar no final. Isso é um loop infinito. Deixa eu executar, melhor do que eu dar o pause ali, ó. Deu um F9 aqui, ó, tá vendo? Ele bateu aqui. Se eu der um F5, ele vai bater de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque ele nunca vai ter uma condição aqui no meio, como tinha ali, o menor ou igual a 10, que diga, ó, acabou o loop. Isso é um loop finito. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, você pode utilizar isso para ele ficar fazendo uma determinada verificação, sei lá, talvez chamando um banco de dados, e aí quando determinado retorno vem do banco de dados, você dá o break aqui, e aí ele sai desse loop aqui. Funcionaria. Mas deixa eu voltar o código a algo mais conhecido, como isso daqui. E aqui a gente tem o for each. O for each, diferente lá do for, a gente não necessariamente sabe quantas vezes a gente vai iterar. A gente utiliza o for each quando a gente está falando de coleções. Então veja que eu criei uma lista de inteiros aqui, ó, tem uma lista de inteiros, criei aqui de 1 a 7 e simplesmente vou lá fazer a iteração. Então o que eu faço aqui, ó? Para cada item da minha lista, faça determinada coisa. Eu estou simplesmente imprimindo. Deixa eu só mostrar para vocês. Ó, pus a linha aqui para dividir e ele imprimiu de 1 a 7. Mas obviamente podia fazer qualquer coisa. Eu posso pegar cada item desse e mandar para algum lugar. Eu poderia, por exemplo, ao invés de uma lista de inteiros, ter uma lista de alunos, uma lista de peças de livro, de qualquer coisa. E aí cada item desse eu mando fazer alguma coisa. Tudo bem. E aqui dentro funciona o continue e o break da mesma forma. Então eu posso verificar que se alguma coisa, ó, por exemplo, vou pegar isso aqui, ó, se 5, subir um pouquinho aqui, ó. Então, se 5 continue. Quando eu rodar aqui, ele fez tudo. Por quê? Porque eu fui burro e coloquei errado. Aqui é o item. Item. O 5, o i não vai mudar porque o i é lá de cima. Esquece o i. Então, item. Quando o item for igual a 5, continue. Legal. O item foi 5, ele pulou. E se o item for 5, break. Roda. Break, rodou até o 4. Quando virou 5, ele parou e não continuou. Não fez o 6, não fez o 7. Então, quando você tiver em dúvida, lembra disso. Estou mexendo com uma coleção de alguma coisa? Ah, então talvez seja mais interessante eu usar o for each, porque o for each já vai passando na minha lista, na minha coleção, pegando o item e me entregando ele. E repare que aqui eu fiz uma lista de inteiros. Então, o item, ele já é um inteiro. Ele sabe que o item é um inteiro. Ele sabe, ele vai lá dentro e fala, bom, aqui tem um inteiro. Se fosse qualquer outro objeto, ele saberia. E aí você utiliza ele. Já o for, como a gente viu, é mais interessante quando a gente sabe a quantidade de vezes que a gente vai fazer. Nem que seja assim, enquanto for menor que x, enquanto for maior que tal, enquanto for entre tal e tal. Ou, como você viu, se a gente quiser fazer também um loop infinito, isso é possível. Beleza? Então foi o que eu te falei. Às vezes mesmo ali de uma questão bem fundamental como for, tem alguma coisinha que a gente pode tirar. Então não descuida dos fundamentos. E já sabe, se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vejo você no próximo código.